Oi, eu sou o Felipe e hoje eu quero me propor a fazer algo um pouco diferente aqui no canal. Não uma análise psicológica de um livro, de um filme, de uma série, mas de um personagem, e talvez o personagem mais interessante de todos, que é o Hannibal Lecter. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Esse vídeo de hoje é uma sugestão do Cadu, que comentou no meu vídeo sobre Laranja Mecânica. O Silêncio dos Inocentes é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e não tinha me passado na cabeça até então gravar um vídeo sobre ele. Obrigado, Cadu, e se você, assim como ele, tem uma sugestão de tema, uma recomendação de vídeo, pode escrever para mim aqui embaixo. Antes de começar essa análise, fazer esse perfil do Hannibal Lecter, eu vou fazer o de sempre e vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar um like aqui no vídeo. Isso me ajuda bastante, ajuda que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. Além disso, eu deixo convite para você me seguir também na minha página do Instagram, que é @FelipeBorgesPC, onde eu publico conteúdos de psicologia por lá também. Mas então, qual é o perfil psicológico do Hannibal Lecter? É curioso que no Silêncio dos Inocentes, os psiquiatras que trabalhavam ali no FBI, no Departamento de Comportamento, eles tentaram extrair informações do Hannibal, traçar esse perfil psicológico, mas ao menos nesse filme eles não tiveram nenhum sucesso. Esse personagem do Hannibal tem, né, essa aura misteriosa, ele aguça as nossas curiosidades e a gente quer entender as suas motivações, se é que essas motivações elas existem. Bom, os psiquiatras do departamento comportamental ali, que é do FBI no Silêncio dos Inocentes, não souberam interpretar a figura do Hannibal Lecter. O que eles sabem sobre o Hannibal é que ele é um canibal, e foi isso que o levou à cadeia. Eu, diferente dos psiquiatras do filme, eu tenho uma carta na manga. Tem outros recursos que podem ajudar a explicar quem é o Hannibal. Esses recursos, é claro, são os filmes da saga do Hannibal, que são 3 no total. Hannibal, A Origem do Mal, Hannibal, O Silêncio dos Inocentes e Hannibal. O filme que mais vai nos dar as respostas que a gente quer para investigar a figura do Hannibal é o primeiro filme da ordem cronológica dessa trilogia, que é o Hannibal, A Origem do Mal. Nesse filme a gente pode traçar os primórdios da vida do Hannibal Lecter e assim traçar possíveis caminhos que o levaram à sua psicopatia. Então, esse filme vai nos apresentar a vida de um Hannibal criança, por volta dos seus 8 anos de idade, vivendo uma vida pacata. Uma vida surpreendentemente pacata para um futuro serial killer, um futuro canibal. O Hannibal, na sua infância, vivia tranquilamente junto dos seus pais, da sua irmã e de um conjunto de empregados. Eles viviam junto numa casa na região da Lituânia. Até que, de repente, bum! Estoura a Segunda Guerra Mundial e aquela vida pacífica que o Hannibal tinha até então, ela desmorona de vez. A Alemanha, que pouco tempo antes já havia invadido a Polônia, agora sobe a terra e invade a Lituânia, o país do Hannibal. Dado esse contexto, o Hannibal e a sua família, para fugir dos nazistas, eles vão se refugiar, eles vão ter que abandonar a casa que eles viviam e se refugiar no meio de uma cabana na floresta. Isso não poderia dar certo, né? E aqui você já vê começarem a ser criadas marcas muito fortes no psiquismo desse personagem, traumas mesmo. O Hannibal e a sua família, no processo de fuga para essa cabana no meio da floresta, já presenciam a morte de parte ali dos seus empregados por soldados alemães. E além disso, pouco tempo depois, os próprios pais do Hannibal e o restante dos empregados que restaram, eles vão falecer nessa cabana por conta de um bombardeio aéreo. Resumindo, de toda a família e empregados, vão restar apenas o Hannibal e a sua irmã mais nova. Para piorar ainda mais, porque todo desastre é pouco, essa cabana ela é pouco tempo depois tomada por mercenários e o Hannibal e a sua irmã que estavam vivendo ali sozinhos vão começar a enfrentar ainda mais dificuldade. Eles estavam vivendo ali um inverno muito rigoroso em que a fome era muito grande, a fome era grande para todos, para o Hannibal, para sua irmã e para os mercenários que ocuparam a cabana. A escassez era tão grande que tudo que se movesse se tornava alimento. E o Hannibal ele vai presenciar mais de uma vez esse grupo de mercenários comendo animais ainda vivos. Num determinado momento, a fome ela vai chegar a um limite para esses mercenários e vai sobrar até mesmo para a irmã do Hannibal, irmã que o Hannibal estava cuidando desde a morte dos pais, e ela vai acabar falecendo na mão desses mercenários. Bom, e se esse conjunto de traumas não é o suficiente, saiba que eles não param por aí. As tragédias elas continuam a ocorrer depois disso na vida do Hannibal. Quando parece que a vida do Hannibal ela vai melhorar, que ela vai se ajeitar por fim, ela não melhora. E acontece mais uma série de traumas e violências no seu psiquismo. E que depois de um tempo vão levar ele próprio à violência também. Fazendo já um primeiro diagnóstico, a gente percebe que claramente que as condições materiais
na qual Hannibal vivia, elas não eram adequadas. Com só 8 anos de idade, ele viu seu país ser invadido, ele viu a sua irmã, os empregados da sua casa e os seus pais falecerem diante dos seus olhos. E além disso, Hannibal vai enfrentar o período de fome considerável na sua vida sozinho na cabana. Juntando esses fatores na sua infância, aliado ao que acontece nos outros filmes da saga, é possível dizer que após todas essas experiências traumáticas, o Hannibal vai desenvolver uma personalidade antissocial, um transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. Esse transtorno de personalidade antissocial começa a aparecer mais ou menos na idade que o Hannibal tem no filme, que é o período do final da infância ou do final da adolescência. E que quando essa personalidade antissocial ela se forma, ela é consolidada, ela tende a permanecer durante todo o restante da vida do sujeito. O transtorno de personalidade antissocial tem entre suas características uma pessoa fria, uma pessoa cruel, uma pessoa insensível, uma pessoa que não se adequa às normas sociais, que não sente culpa, não sente remorso, é inconsequente, é irresponsável. E a gente consegue ver pelo menos um pouquinho dessas características no Hannibal durante os filmes da saga. Um comentário que eu vi enquanto eu pesquisava sobre esse filme é de que o Hannibal ele não seria uma pessoa tão cruel assim, porque ele não teria ferido a Clarice Sterling, a detetive do filme do Silêncio dos Inocentes. Mas aí você para pra pensar e não é bem assim. É curioso notar que o Hannibal não fere os outros ao seu redor apenas com a violência física. O Hannibal fere os outros também por meio da palavra. Mesmo quando ele tenta ajudar a Clarice no Silêncio dos Inocentes, a faca ou chicote que o Hannibal usa não são literais, mas são simbólicos, né? São a troca que ele faz pedindo para Clarice lembrar de traumas passados dolorosos da sua vida. Só assim ele poderia contribuir com algum nível de informação sobre o Buffalo Bill. E é claro, é importante dizer que o Hannibal é um personagem fictício, é um personagem ficcionalizado, não existe um correspondente no mundo real que seja exatamente igual a esse personagem. Então você vê como algumas características dessa questão do antissocial elas vão bater muito nesse personagem. Mas tá, então até aqui a gente teria um diagnóstico psiquiátrico do Hannibal. Ele teria então, possivelmente, um transtorno de personalidade antissocial, uma psicopatia. Mas aí surge a questão: existe algum sentido para aquilo que o Hannibal faz além de um diagnóstico psiquiátrico? Essa é, na verdade, a grande questão por trás de tudo. A grande questão, ao menos para mim, como psicólogo, a que mais me interessa tentar responder. E olha só, tem uma hipótese para isso. Segundo alguns autores que estudam a questão da psicopatia, o psicopata ele não teria por interesse, de fato, matar uma pessoa, mas um personagem, matar algo da sua fantasia. Então, a partir daí, seguindo esse raciocínio, a gente pode pensar que as mortes que o Hannibal ele cometeu durante toda a sua vida, elas funcionaram como uma espécie de símbolo para ele. Pensando nas origens do Hannibal no primeiro filme cronológico dessa saga, é como se cada morte que o Hannibal ele cometesse durante a sua vida adulta, ele estivesse, na verdade, não matando essa pessoa em específico, mas matando, por exemplo, os assassinos da sua irmã, matando os pais que o deixaram sozinho, ou até mesmo matando os governantes da Lituânia que talvez não tivessem resistido o suficiente à ocupação nazista. Em outras palavras, o que o Hannibal mata são todos aqueles que o abandonaram durante a sua vida e que, de uma forma ou de outra, foram responsáveis pelo monstro que ele se tornou. E a gente pode ver que isso, talvez, lá no fundo, possa ser também um pedido de ajuda. Mas e você? O que você achou dessa interpretação? Eu, particularmente, achei que faz bastante sentido. E aqui eu dou os créditos dessa interpretação também para a psicóloga Kenia Pérez, que escreveu uma dissertação sobre psicopatia que me inspirou a gravar esse vídeo sobre esse tema. Eu vou deixar o link da dissertação dela aqui embaixo, caso você tenha interesse em dar uma olhada também. E enquanto eu gravava esse vídeo, me deu a vontade também de gravar um vídeo sobre o que em teoria é o grande vilão do Silêncio dos Inocentes, que é o Buffalo Bill. Você acha que vale a pena gravar outro vídeo sobre ele, sobre esse assunto? Escreve pra mim aqui embaixo pra eu saber. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou pedir mais uma vez, caso você não tenha feito, de se inscrever no meu canal aqui embaixo, isso me ajuda bastante. Vou aproveitar também para deixar no card aqui do lado e na descrição aqui embaixo uma recomendação de um outro vídeo que eu relaciono psicologia, psicanálise e o cinema. E eu agora termino por aqui. Um abraço e até a próxima!